Pai, quero dar graças por mais uma celebração que podemos oferecer a Ti. E como igreja temos como celebração somente uma durante a semana, outros encontros de célula, outros encontros do Teu povo, mas como celebração. Essa é uma celebração onde a família se reúne para louvar o Teu nome, para um ser bênção na vida do outro e sermos edificados na Tua palavra. Então, ó Espírito Santo, venha ministrar as nossas vidas nesse final de dia, início de nova semana, que o Teu Espírito tenha total liberdade de ministrar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na semana passada eu abordei o tema 7 práticas cristãs, com o objetivo principal de você ser edificado na fé, de você ser uma pessoa cada vez mais firme na fé. E abordei, na verdade, 4 práticas, e hoje vou estar acrescentando as outras 3, que faltaram então para 7 aí. E como mencionamos domingo passado, de que um dia que nós recebemos a Cristo e nós começamos a nossa caminhada com Cristo como bebês espirituais, novos convertidos, e nós fomos crescendo na fé, e nós não podemos parar nesse aspecto. Nós precisamos continuar crescendo na fé. E esse crescimento na fé ele se dá pela nossa comunhão com Deus, onde eu abordei que cada um de nós é responsável pela sua fé, no aspecto de responsabilidade. Eu não posso depender dos outros em relação à minha fé. Eu preciso, da minha fé, estar uma fé firme, forte, em nome de Jesus. Então, esse é um desafio, porque não é porque nós agora já temos uma caminhada longa com Deus, com a igreja, que nós, já aprendi, já li a Bíblia algumas vezes. Não, a gente precisa continuar crescendo. E é interessante que as práticas que eu estou abordando são práticas que provavelmente tu aprendeu lá no início da tua vida cristã, e elas precisam continuar sendo praticadas. Você aprendeu aquilo e precisa continuar vivenciando aquilo que tu aprendeu lá no início da caminhada, amém? Esse é o desafio que nós temos, tá? E eu abordei que, começamos a abordar a partir da carta de Paulo aos Colossenses. E Paulo ele estava preso, e essa igreja na cidade de Colossos era uma igreja que não foi ele que fundou, então ele nem conhecia a igreja. Ele soube que foi o irmão Epáfras que fundou a igreja lá, e que então ele recebia a notícia. Então Paulo, mesmo distante daquela igreja, não conhecendo aquela igreja, Paulo tinha uma preocupação com aqueles irmãos. Uma igreja pequena, uma cidade pequena, que sofria as pressões do mundo como qualquer pessoa. E eles, como igreja, estavam vivenciando isso, a pressão, as heresias que vinham, pessoas que vinham querer mesclar o evangelho com algumas teorias, algumas heresias que eles vinham trazendo. Então Paulo escreve preocupado com eles, para que eles ficassem firmes na fé. E eu abordei então 4 práticas cristãs, tá? E eu vou lembrar elas aqui e ajudar vocês a lembrar também. A primeira prática cristã é a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia é básico isso para nós. É a palavra do Senhor. Como eu falei, é a carta de Deus para nós. E Paulo vai dizer: habite ricamente a palavra de Deus nos vossos corações. Ele vai dizer aos Colossenses. E esse habitar é estar permanente, não é um visitante, é um habitar, significa alguém que mora em você, que a palavra de Deus mora em você de uma forma rica, abundante. Essa é a primeira prática cristã que todos nós precisamos. A segunda prática cristã, que Paulo vai mencionar, que nós todos conhecemos e devemos praticar, é a oração. E Paulo vai dizer que nós devemos sempre estar orando. E Paulo vai colocar uma forma de nós ser uma prática constante da nossa vida, a prática da oração. Enquanto que a palavra de Deus é uma carta de Deus para nós, a oração é uma carta nossa para Deus, é aquilo que nós enviamos para Deus, A palavra é aquilo que Deus envia para nós, e a oração é aquilo que nós enviamos para Deus, a nossa oração, aquilo que nós colocamos para Deus. Essas 2 práticas. A terceira prática que nós mencionamos é a questão da adoração.
E a adoração, ela é uma prática que deve fazer, então, parte do nosso hábito, na nossa vida diária. Adoração coletiva, quando nós fazemos aqui, glória a Deus, saímos, que bom, que música, que fazia tempo que eu não ouvia, adorei a Deus, glória a Deus. Mas adoração individual também. Quando você está sozinho, quando você canta. E uma prática interessante, e a gente gosta, é principalmente das canções que elas são inspiradas na palavra mesmo. Então, nós vamos cantar a palavra. Então, quando você está sozinho, cante a palavra. Ou quando você está sozinho também, você pode orar a palavra. Pegar os salmos, por exemplo, e você orar aquele salmo. Um salmo, claro, você entendendo o sentido, né? Mas um salmo que ministra a Deus, Senhor, tu és o meu pastor. Você pode orar isso, não pode? Você pode orar isso. E não somente você saber isso realmente, mas você pode transformar esse Salmo 23 numa oração. Então, cantar a palavra, orar a palavra. E a quarta prática que mencionamos no ano passado é a questão da santidade. A santidade é que Deus te separou para Ele e você se separa. Então, algo intencional, onde você diz não ao pecado e diz sim, eu quero me reservar para Deus, eu quero me santificar para Deus. Deus me santifica e eu sou santificado por Deus. Amém? Essas quatro práticas, então, que mencionei semana passada, e hoje nós vamos adiante nas outras três práticas. Quinta prática, então, para nós hoje, e todos nós sabemos, de novo, quero reafirmar, é a questão da comunhão. Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, verso 16, ele diz assim, nós vimos da oração, vimos as outras práticas, né? E também no capítulo 3, 16, na parte B do versículo, diz assim, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. A ênfase aqui que eu quero dar é uns aos outros. Como que vai acontecer uns aos outros se nós estivermos juntos? E Paulo está dizendo assim, aqui vem uma coisa importante para nós na comunhão, é o aconselhamento mútuo, né? O aconselhamento, ele diz assim, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Então, se você quer dar um palpite para alguém, se você quer dar um conselho, busque sabedoria de Deus na palavra. Às vezes nós somos bons e dá piteco, né? Dizer, faça isso, não faça aquilo e tal. Paulo está dizendo, ensinem e aconselhem-se com sabedoria, baseado no quê? Na palavra. Por isso que a palavra tem que habitar ricamente, abundantemente no coração de vocês, para vocês poderem, então, ministrar a palavra na vida dos teus irmãos. Então a ênfase aqui é uns aos outros, comunhão, reciprocidade. Ou seja, aconselhe aquele que precisa. Gente, como mencionei semana passada, a questão do Salmo 1, que diz, se você conviver muito com o ímpio, daqueles que não querem saber de Deus, e você não tiver comunhão com a palavra e com as pessoas que buscam a Deus, você vai estar tomando decisões mais no conselho do ímpio. Então você precisa da palavra e precisa da comunhão com outros cristãos para você, nessa convivência, ter a influência de Deus na tua vida, né? Pela palavra e pela vida dos nossos irmãos. Ou seja, você precisa, eu e você precisamos caminhar com aquelas pessoas que amam e seguem a Jesus. Precisamos. Nós nos isolamos como lá num convento, agora nós não vamos ficar longe do mundo para o mundo não nos prejudicar, vamos nos isolar. Não, nós nos apoiamos, nos ajudamos e vamos alcançar o mundo para Jesus. Vamos nos ajudar, vamos nos fortalecer mutuamente. Lá no livro da Carta de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2 e 4, texto que vocês conhecem, menciona como a igreja primitiva começou com essa comunhão na forma de refeições juntos, nessa comunhão na forma de orações uns pelos outros, essa comunhão onde serviam uns aos outros, ajudavam uns aos outros. Nós vemos lá na igreja primitiva, e ela permanece como um exemplo para nós sempre, né, até hoje. Então, essa prática da comunhão, essa é uma questão intencional tua, de ter comunhão com o teu irmão. Ninguém me visita, mas eu visito. Ninguém liga para mim, mas eu ligo. Temos que ter a iniciativa, né, de buscar ter comunhão com as pessoas. Eu fico feliz quando eu ouço algum de vocês, marquei com fulano para tomar um café lá. Benção, que glória a Deus por isso, que vão tomar um café juntos, né? Sei que vão ter conversas que vão edificar, um ajudar o outro. Há muitos anos atrás,
Quando eu era pastor lá em Montenegro, nós realizamos um retiro, e o pastor que pregou naquela ocasião, ele disse assim que o teu irmão, o irmão que convive contigo, ele pode ser uma lixa de Deus na tua vida. E engraçado que ele saiu daquele retiro, acho que ele ainda nem era pastor, ele era um líder de jovem, e ele saiu com o apelido do irmão lixa. Então, ele usou o texto que diz assim, lá em Provérbios 27:17: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, alguém na igreja, um outro irmão, vai ser um irmão lixa para ti. Ele vai te afiar, ele vai te trazer benefício. Mas a tendência nossa é aquela pessoa que de certa forma cria atrito com a gente, é nós nos afastarmos dela, né? Um outro pastor que eu ouvi falar, ele dizendo que justamente o atrito, ele é importante, está aqui no texto. O atrito é importante para nós. Agora, o atrito, ele não te autoriza você a ser agressivo, né? Você pode ser o irmão lixa, mas não um lixa grossa, ou que nem diz alguém, né, que Jesus fala que nós somos o sal da terra, mas você não precisa ser sal grosso, não precisa ser agressivo, não precisa ser uma pessoa grossa com a outra pessoa, amém? Você pode ser alguém que está interessado em ajudar o outro, ou seja, a comunhão entre nós, ela não é só, meu querido, como é que você está, beijinho, Deus te abençoe, vamos chorar junto. Isso faz parte, é importante, mas às vezes alguém que vem te exortar com amor, a pessoa interessada na tua vida, ela não vem só para te corrigir, apontar os teus erros, mas ela vem, olha, eu estou orando por ti, quero te ajudar a caminhar mais com Cristo, e não vem apontar para você, você viu isso aqui. Então não podemos pensar que na igreja a comunhão é só comunhão de coisas boas. Não, também é importante nós nos ajudarmos a corrigir os erros, a andarmos no caminho. Eu já falei para vocês de alguns pastores que eu tive antes de ser pastor, e eles foram irmãos lixa na minha vida. Eles me exortaram e na hora eu não gostei, mas depois aquilo foi importante para mim. Exortaram com a palavra. Né? Com a palavra, não com palpite, não por gosto dela, eu gosto mais disso e tu está fazendo isso, não, pela palavra. Jesus disse que nós devemos orar em secreto e nosso Pai nos abençoará, amém? Que promessa maravilhosa sobre a oração. Ora em secreto e teu Pai te abençoará. Mas também, a outra maneira que Deus quer te abençoar é na convivência com os irmãos. Coisa boa que nós chegamos na célula, a Ivone não estava bem, nós chegamos na célula, o pessoal da célula foi lá no quarto, puseram as mãos lá, oraram por ela, para Deus abençoar ela. Essa oração também. Então, quando nós não estamos na célula, ou não estamos na comunhão, nós perdemos aquele momento da oração que alguém pode orar por mim. A gente está perdendo talvez uma bênção que Deus tem para trazer para mim através daquele irmão, ou às vezes um testemunho, ou uma palavra, ou uma canção, quando estamos juntos, ou muitas maneiras na comunhão de Deus edificar as nossas vidas e nós sermos abençoados. Amém? É isso que Deus espera de nós, na comunhão com outros cristãos. Você vai ouvir testemunho de que a pessoa orou, e Deus ouviu, e Deus abençoou, aleluia, você vai, eu preciso orar também. É assim. É a brasa, né, que vai sendo aquecida pela outra brasa, ouvindo o que o Deus está fazendo na outra pessoa, e a pessoa quer agradecer a Deus porque Ele fez isso. Glória a Deus, Ele vai fazer na minha também. Nós precisamos ouvir testemunhos dos outros irmãos, e a Bíblia é cheia de testemunho, cheio. Os relatos de Jesus agindo é para mostrar, olha, ele continua sendo o mesmo, e Ele faz obras hoje. Alguém disse que a solidão é uma péssima companhia para você. Nós precisamos de convivência. Porque quando a crise chega na nossa vida, nós precisamos de gente ao nosso lado para nos segurar. Né? E nós podemos ser usados para abençoar outra pessoa. Porque a crise chega para rico, pobre, para qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa. Não importa o status cultural dela, de conhecimento, enfim, chega. E a solidão é uma péssima companhia. Precisamos da convivência uns com os outros. Agora, como eu tenho dito nas outras práticas, sempre tem uma dificuldade. Tá? Quando falamos da leitura da Bíblia, a dificuldade é a continuidade. A gente começa e para.
A questão da oração, o problema é a concentração. Nós estamos orando, daqui a pouco já estamos pensando lá como é que foi, né? Então sempre tem, para nós praticarmos algo, tem uma dificuldade. E a dificuldade para a comunhão, geralmente para nós, e nós que moramos em Porto Alegre, é geralmente a distância geográfica, né? Ou os muitos afazeres que a gente tem, ou às vezes a gente perde interesse também. Vou sem incômodo lá, não quero receber ninguém na minha casa. Nosso desafio está para nós. Deus espera de nós a comunhão. Então, sempre que possível, procure colocar na tua agenda um encontro com alguém da igreja, mesmo da forma virtual, que também é uma bênção, né? Ontem eu falei com 3 parentes meus, que fazia horas que eu queria conversar, eu digo, vou entrar em contato com eles, vou ligar, vou ter contato. Senão a gente vai deixando e perde de saber como as pessoas estão. Sexta prática cristã, que você pode abrir em Colossenses 1, verso 10. Colossenses 1,10 que diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Uma prática, a boa obra, que ela tem uma conotação bem ampla, pode ser a boa obra, a obra de Deus, né, no Evangelho, mas também é a obra de tu ajudar alguém. A necessidade de você produzir fruto. O fruto é a boa obra é um fruto, né? Lá em 1 Timóteo capítulo 6, Paulo vai dizer o seguinte: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Paulo está falando, dizendo para Timóteo, diga aos ricos, às pessoas de posses, que elas sejam pessoas ricas, mas ricas em boas obras. Que elas sejam generosas e sejam prontas para repartir. Coração aberto para, primeiramente, como ele vai dizer lá em Romanos 12, primeiramente pratique a boa obra para com os irmãos da fé. Isso vai se repetir em outros textos. A primeira pessoa que você tem que olhar quando você quer ajudar com alimento, com dinheiro, com oração, com visita, é os irmãos da igreja. Esses são os teus primeiro alvo de amor, de você, né, cuidar, se importar com o teu irmão, certo? Obviamente tem a família de casa, né? Estou dizendo aqui na prática da boa obra que Paulo está se referindo, da família da fé. E ele vai dizer lá em Romanos que nós devemos nos dedicar a esse amor fraternal. Então o amor não é somente eu tenho um amor, mas eu preciso me dedicar a ser fraterno com o irmão. Isso vai exigir de mim tempo, recurso, movimentação. Mas você quer ser um crente? Está aqui a palavra. Frutifique em boas obras. Dê bastante fruto. E ele vai dizer também em Romanos 12, 13: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Porque, gente, nós não podemos ter um coração insensível com a necessidade dos outros. Que o Espírito Santo toque em nós e nós sejamos mais sensíveis com a necessidade das outras pessoas. Ou seja, frutifique em boas obras. É uma prática, algo que a gente tem que colocar na nossa vida. Não é uma coisa assim, lembrar de vez em quando, ou quando a igreja fizer um movimento, quem sabe você pode ajudar uma família sistematicamente. Não vou dizer nomes de pessoas que talvez você conheça, que você sabe assim, essa pessoa tem necessidade. Por que você não pode ajudar ela sistematicamente? Uma vez por mês, entregar uma cesta básica para essa família que você conhece. A começar pela igreja. Ou depois outras pessoas que não são da igreja, você sabe o que ela precisa? Coloque isso no teu orçamento. Seja frutífero em boas obras. Qual é a dificuldade? Geralmente nós esquecemos. Muitas vezes nos falta amor das pessoas. Muitas vezes nos falta essa consciência de necessidade de ajudar. E aí, muitas vezes, nós acabamos acumulando. E o acúmulo de coisas é egoísmo. Deus nos chama para sermos altruístas. A sétima e última prática cristã, que estou abordando aqui, está lá em Colossenses capítulo 4. Colossenses 4, verso 2 ao 6. Diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo.
5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A sétima prática aqui, nessa nossa reflexão, nesses 2 domingos, é a questão da evangelização e missões. As duas coisas são numa só em relação ao nossa missão de anunciar Jesus. Nós anunciamos Jesus para as pessoas tão próximas, isso você pode fazer, os seus colegas, mas isso é evangelização pessoal. Mas aí você tem as missões que você faz longe. Paulo está preso e ele está pedindo para os irmãos: orem por mim, vocês estão lá em Colossos, mas a oração de vocês vai ter efeito aqui onde eu estou, para que eu seja, que uma porta se abra para eu apresentar o Evangelho. Isso é missões, a igreja fazendo missões, está orando para o missionário, ajudando o missionário. Em outras ocasiões, os tessalonicenses enviam oferta para Paulo lá, ajuda financeira para Paulo, não é? Então, a evangelização é aquele que eu evangelizo que está perto. Missões é quando você ajuda a obra missionária, né? Indo, levando o evangelho de Jesus a outros lugares, Então, no verso 3 e 4, Paulo pede oração por ele. E depois ele vai pedir, vai dizer para os irmãos, então, que eles devem evangelizar as pessoas tão próximas. Me ajudem a evangelizar aqui, onde eu estou preso. Mas vocês, onde vocês estão, que vocês façam a obra, aproveitem as oportunidades. Interessante que Paulo, como ele, no verso, ele vai dizer o seguinte: ore para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Paulo, ele tinha uma consciência muito forte da sua missão. Lá em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, outra tradução vai dizer: ai de mim se eu não evangelizar. Paulo, ele tinha essa consciência: eu sou um cristão, eu fui alcançado pelo Evangelho, agora eu tenho que alcançar outras pessoas para Cristo. Eu preciso. Ai de mim se eu não fizer isso. E de novo ele vai dizer: me cumpre fazer isso, pregar o Evangelho. Que Deus me abra a porta. O problema é que muitas vezes ou nós não entendemos o que é evangelizar, ou nós complicamos tudo, né? Alguns de nós têm mais habilidade nisso. Mas evangelizar é falar para as pessoas quem Jesus é, o que Ele fez por ti. Uma das principais ferramentas que eu uso para falar de Jesus para as pessoas é o que Jesus fez na minha vida. E à medida que as pessoas vão mostrando interesse, posso entrar com o estudo bíblico. A primeira coisa, eu não vou falar de uma igreja, de uma doutrina, eu quero falar o que Jesus fez na minha vida. E pode ser algo que Ele fez essa semana, e você pode contar para alguém: olha, me aconteceu isso. As pessoas vão dizer: como assim? Aconteceu, Jesus me abençoou essa semana. E aí você pode... Então, falar de Jesus é falar do que Ele está fazendo na tua vida. E depois você entra com a palavra para levar conhecimento para as pessoas, né? Então você não precisa ser um profundo conhecedor dos evangelhos. Mas se alguém mostrar interesse para estudar a Bíblia contigo, amém, sente com ela. Se você não se sente encorajado ou tem dificuldade, tem outros que podem te ajudar a fazer isso contigo, ir contigo, fazer estudo bíblico. Eu também me incluo nisso, podemos te ajudar. Paulo diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Ou seja, tenha sabedoria na hora que você vai encontrar um não crente. E também você tem que ter sabedoria para você não ser o tropeço que vai pedir ele de se converter. Que você não atrapalhe a conversão de alguém, né? Ele diz: aproveita ao máximo todas as oportunidades. As oportunidades, elas podem ser ocasionais, que você encontrou alguém no ônibus, ou pode ser uma oportunidade planejada por ti. Eu quero ir lá visitar aquela pessoa e dizer isso sobre Jesus, o que Jesus fez na minha vida. Então ela pode ser ocasional, ou uma oportunidade que você criou, né? Eu estava ouvindo uma pessoa esses dias, e eu gostei do exemplo que ela conta, dizendo que ela tem um hábito, e eu já tive esse hábito, eu perdi, e eu preciso retomar. E ela disse que ela tem o hábito
digamos, se ela está no ônibus, sentou alguém do lado dela, ela já começa a orar por aquela pessoa. Deus abençoa essa pessoa. Eu não conheço ela, mas Senhor, tu sabe o que ela está passando. Ajude essa pessoa. Você encontrou lá, você vai na padaria comprar alguma coisa, a pessoa vem te atender. Senhor, lê o teu coração, tu está orando. Senhor, abençoa essa pessoa, a família dela. Então, de você ser alguém que está abençoando, onde tu está indo, tu está abençoando as pessoas com a tua oração, pessoas que tu não conhece. E alguma dessas pode se abrir para o Evangelho. Você nem imagina o que Deus pode fazer. Você pode orar para alguém? Pode. Então ore mesmo para aqueles que tu não conhece. E Paulo vai dizer o seguinte: saibam como responder a cada um. Ou seja, a palavra certa no momento oportuno. Tem oportunidade, tenha a palavra certa. A evangelização, essa sétima prática nossa, de evangelizar, de levar o Evangelho, de fazer missões em todo o mundo, né? E essa evangelização, nós não podemos esquecer que está ligada também ao discipulado. Você evangelizar alguém, mas você tem que saber que não basta você evangelizar, você precisa ensinar a palavra depois para a pessoa. Eu ouvi há dias atrás um pastor pentecostal e ele dizia assim que por muitos anos a igreja pentecostal cometia um erro. Eles faziam um culto de libertação, a pessoa vinha no culto, está liberta, glória a Deus, vai embora, e a pessoa se perdia. Eles entenderam que 90% esse culto de libertação, esse momento da libertação é 10%. E precisa 90% ensinar a Bíblia para a pessoa. Eles demoraram para entender isso, ele disse. Não, faz a libertação, a pessoa está liberta, glória a Deus, vai libertar. Não. Precisa agora ensinar, né? Porque o que acontece? Na evangelização, Deus te tira do mundo, que é a tua conversão. Agora tu passa a ser de Deus. No discipulado, Deus quer tirar o mundo de você, porque você vem com cheio de manias, de coisas, agora vai ter que trabalhar. Então o discipulado é o ensino e Deus vai transformando a tua vida, tirando o mundo que veio junto contigo. Qual é a dificuldade na evangelização? O medo da rejeição, geralmente. Eu não vou saber falar. A pessoa vai virar a cara para mim. Não vai querer. E aí a gente poderia evangelizar e aí tem o medo o que vai acontecer, né? Eu gosto de lembrar que os primeiros cristãos também tiveram dificuldade, tiveram medo. E o medo dele era mais profundo, porque a evangelização dele significava prisão. Então, lá em Atos capítulo 4, quando Pedro é preso e tal, e a igreja agora, eles vão nos prender, e aí eles se reúnem e vão orar. Eles disseram assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Chorou isso. E eles oraram: Senhor, capacita para nós anunciar a tua palavra corajosamente. E o verso 31 diz que depois de orarem, tremeram o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Porque eles estavam orando, pedindo a Deus: irmão, nós estamos com medo, Senhor, eles vão nos prender, mas nos dá coragem. E tiveram coragem vindo do céu. Quando Paulo estava preso, mais tarde, Deus disse a ele: coragem, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito de Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Tenha coragem. Porque esses textos, para mim, me comunicam que a coragem que eu preciso, ela precisa ser uma coragem que vem do alto. É uma coragem que eu preciso receber pela minha oração. Quando eu estou orando ali com alguém, no ônibus: Senhor, eu queria falar, mas eu estou com medo, Senhor, me dá coragem, Senhor, me dá ousadia. Eles, os primeiros cristãos, precisaram orar assim. Por que você não pode orar, pedir coragem que vem de Deus para anunciar o Evangelho? Dá-nos coragem, ousadia, Senhor. Amém? Dá-nos coragem, Senhor. Dá-nos coragem. 3 práticas para concluir as nossas 7 aí, né? Comunhão, boas obras, evangelização e missões. São práticas espirituais, essas 7. E poderíamos falar de outras coisas, né? Poderíamos falar sobre que vão ser subcategorias, podemos assim, questão da comunhão, a prática do perdão. Você não ser aquela pessoa que fica magoada, mas que o perdão se torna uma prática na tua vida.
a questão da prática do descanso semanal, de você ter um tempo, vou descansar e vou ler a Bíblia mais tranquilamente. E podíamos falar outras coisas, mas essas práticas nos ajudam, como escreveu Paulo, a viver de maneira digna do Senhor. Viver de maneira digna do Senhor e em tudo agradável. São práticas para você ter uma vida digna. E Paulo vai dizer por quê? Porque ele tirou você das trevas. Porque você é dele agora. Tenha isso como vida, como alvo. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ele mudou o teu estado, mudou a tua condição. Glória a Deus, a minha vida também. Então agora nós temos que ter práticas que condizem a nova situação nossa. A nossa nova condição como filhos de Deus. E como eu falei semana passada, que eu ia repetir, há coisas que você precisa fazer hoje, porque talvez você nunca mais vai ter oportunidade de fazer. Há pessoas que você vai ter que falar de Jesus, talvez ainda hoje, vai ter que ligar para alguém. Talvez você não vai ter mais oportunidade. Há pessoas que talvez você vai ter que visitar, e você precisa botar na agenda, que é a oportunidade que Deus está te dando. Coloque isso. Porque hoje não é amanhã, meus queridos, não é ano que vem. Hoje é o tempo de nós exercitarmos a nossa fé. Hoje é o tempo que Deus nos dá para nós sermos bons crentes, filhos de Deus. Hoje é o tempo. Hebreus 3 diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se Deus tem falado contigo, não endureça o coração. Não rejeita a palavra dele que vem para ti. O tempo de você viver como filho de Deus é hoje. O tempo que você buscar a Deus é hoje. De você ter presença de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, é hoje. Amém? É hoje que Deus quer que nós vivamos. Então, enquanto nós vamos cantar a próxima canção, quem sabe você faz essa oração de entrega mais uma vez da tua vida ao Senhor.